O começo que você não ouviu falar no princípio, tudo era escuridão. Não a ausência de luz apenas, mas uma vastidão insondável, onde nem o tempo ousava correr. E foi nesse vazio absoluto que uma voz ecoou, não como um trovão, mas como um sussurro com autoridade eterna. Haja luz. Foi o início de tudo. Ou seria apenas o início daquilo que nos foi revelado? A criação de Adão e Eva é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. Está lá, em Gênesis 1 e 2, dividida em dois relatos que à primeira vista parecem complementares. Mas ao olhar mais de perto, com olhos que questionam, que não se conformam, percebemos rachaduras no texto. Vemos camadas ocultas, sinais de que essa história pode ter uma profundidade que vai muito além do literal. Porque existem dois relatos distintos da criação. Um em Gênesis 1, onde o homem e a mulher são criados juntos, à imagem de Deus. E outro em Gênesis 2, onde Adão surge primeiro, do pó da terra, e Eva é extraída de sua costela. Qual é a verdade? Por que essa diferença? A resposta pode estar onde poucos ousam olhar. Nas entrelinhas do texto hebraico, nas tradições antigas, nos escritos apócrifos e nas conexões com outras culturas do Oriente Médio. Em Gênesis 1, a palavra usada para Deus é Elohim, plural, literalmente deuses. Já em Gênesis 2, surge o Iguabagá Elohim, o Senhor Deus. Dois nomes, duas formas de agir, dois modos de criação. E essa mudança não é acidental. Será que o Gênesis registra duas tradições fundidas? Ou será que há algo ainda mais profundo aqui, algo escondido à vista de todos? Os mistérios de Elohim e Yahweh. As escrituras hebraicas, o Tanakh, são complexas, antigas e profundamente simbólicas. A palavra Elohim aparece mais de 2.500 vezes na Bíblia e muitas vezes é usada para o Deus de Israel. Mas também é usada para anjos, juízes e seres celestiais. Em certos textos parece indicar um conselho divino, um panteão espiritual. Os estudiosos chamam isso de o problema do plural divino. E se no princípio não havia apenas um único agente criador? E se a criação do homem foi um projeto mais coletivo? Vamos mais fundo. Em Gênesis 1:26 está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem é o nós? Por que não está escrito, farei o homem? Essa frase tem intrigado teólogos por séculos. Alguns defendem que é uma referência à Trindade. Mas o conceito de Trindade não existia no judaísmo antigo. Outros estudiosos sugerem que o nós refere-se a um conselho celestial, seres espirituais elevados que cercavam o trono de Deus, como descrito em Jó 1 e em Salmos 82. Um grupo de filhos de Deus que participavam da administração cósmica. E aqui entra um nome antigo, esquecido, ocultado, Lilith. Algumas tradições judaicas antigas, especialmente o misticismo da Cabala e o Talmud babilônico, mencionam uma primeira mulher criada junto com Adão, igual a ele, e que teria recusado se submeter. Essa mulher foi chamada Lilith, e segundo essas fontes, ela abandonou o Éden por não aceitar ser inferior ao homem. Uma narrativa muito mais sombria que o conto da maçã. O que aconteceu com Lilith? Foi ela apagada da história? E por quê? Para que Eva pudesse surgir da costela e não como igual. Essas perguntas não têm respostas simples, mas mostram que a história da criação é muito mais complexa do que se ensina em púlpitos e escolas dominicais. Do barro à glória. O homem como projeto divino. O nome Adão vem do hebraico Adamá, terra vermelha. Já o sopro que lhe dá vida é o Ruach, o espírito. O primeiro homem é, portanto, barro animado pela centelha divina, um ser feito de matéria e eternidade, mas ao mesmo tempo frágil. Adão é colocado num jardim, o Éden, descrito com uma perfeição quase irreal. Mas o Éden não era céu, era terra.
E Deus andava ali, na brisa do dia. Ou seja, não era um lugar espiritual, era físico. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então, faz desfilar diante dele todos os animais, e Adão os nomeia. Mas nenhum é compatível, nenhum é idôneo. Então, Deus o faz cair em sono profundo. Da sua costela, ou de seu lado, como diz o original, ele forma Eva. Eva, em hebraico, é Shavá, a que dá vida. Diferente de Adão, que foi moldado do barro, Eva é moldada a partir do ser humano vivo. Ela é, portanto, vida extraída da vida. Mas por que Deus não a criou diretamente, como fez com Adão? A resposta pode ser simbólica, pode ser mística, ou pode ser uma tentativa de reparar algo que veio antes. Algumas correntes sugerem que a narrativa de Adão e Eva não fala apenas de dois indivíduos, mas de um modelo espiritual, de arquétipos eternos. Adão e Eva seriam, ao mesmo tempo, personagens históricos e representações simbólicas da dualidade humana. Razão e emoção, matéria e espírito, submissão e liberdade. E a serpente? Ela não surge como um inimigo direto de Deus, mas como alguém astuto, que conhecia verdades que Adão e Eva ainda não conheciam. O que realmente aconteceu no Éden? A queda, um ato de rebeldia ou de libertação. A cena da queda é uma das mais conhecidas da humanidade, mas também uma das mais mal compreendidas. A serpente, o fruto proibido, a desobediência, a expulsão. Mas e se tudo isso for mais do que um erro? E se for uma metáfora profunda sobre consciência, liberdade e o preço do saber? A serpente nunca diz: desobedeça a Deus. Ela apenas questiona: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Eva responde que apenas a do meio do jardim é proibida, sob pena de morte. Então, a serpente contra-ataca: vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa fala muda tudo. A serpente não promete poder, não oferece imortalidade, ela oferece consciência, e é exatamente isso que acontece. E abriram-se os olhos de ambos. Eles agora sabem que estão nus, sentem vergonha, medo e se escondem. O conhecimento trouxe uma maldição, mas também uma nova forma de ser. Adão e Eva não morreram fisicamente naquele dia, mas morreram para a inocência, para a dependência total. E aqui surge a pergunta que ecoa pelos séculos: a queda foi punição ou processo? Será que Deus, o Criador de todas as coisas, onisciente, não sabia que isso aconteceria? Será que tudo aquilo foi um erro humano ou parte de um plano maior? Muitos estudiosos da tradição mística judaica e da teologia filosófica sugerem que a queda foi o início da jornada humana rumo à divindade. Que ao comer do fruto, o homem passou da ignorância à consciência, do Éden da segurança para o mundo real da escolha, da luta, do livre-arbítrio. Não é coincidência que, imediatamente após o pecado, Deus faz roupas de pele para o casal. Ele os cobre, não os destrói, não os abandona. Apenas os prepara para o novo mundo. Um mundo onde a vida seria difícil, sim, mas onde agora eles seriam protagonistas da própria história. Você já se sentiu expulso? Já teve a sensação de que falhou tanto que não merece mais nada? Já ouviu aquela voz dizendo: você perdeu o Éden e agora é só dor? Adão e Eva erraram, sim, mas o erro deles foi o que nos trouxe aqui. Foi a faísca que iniciou a nossa consciência, a nossa luta, a nossa evolução. Deus não nos criou para sermos bonecos num jardim perfeito. Ele nos criou para sermos imagem e semelhança. E isso inclui a capacidade de escolher, de cair, de levantar e de recomeçar. A verdadeira criação não foi o momento em que Deus moldou o barro. Foi o momento em que Ele nos deu liberdade. E com ela, a capacidade de amar de verdade. Porque o amor não existe onde não há escolha.
E o céu não é para os perfeitos. É para os que foram expostos, nus, quebrados. Mas mesmo assim, escolheram voltar para Deus. Você caiu? Então levante. Você se perdeu? Então volte. Você está fora do Éden? Então transforme o deserto no seu novo jardim. A história de Adão e Eva não é apenas o início da humanidade. É o espelho de cada um de nós. Todos nascemos em algum tipo de Éden, inocentes, ignorantes. E um dia, cometemos o nosso primeiro erro consciente. Ouvimos a voz da serpente, escolhemos o fruto e, de repente, nos vemos nus diante do mundo. Mas a história não termina aí. Deus vai atrás de Adão. Ele pergunta: onde estás? Essa pergunta é mais profunda do que parece. Deus sabia onde Adão estava, mas queria que Adão soubesse. Queria que ele percebesse o quão longe tinha ido. Queria que ele voltasse, não ao jardim, mas a ele. E hoje, ele pergunta a você também: onde você está? Você ainda vive escondido? Ainda sente vergonha da sua nudez espiritual? Ainda acha que está condenado para sempre? Deus não te abandonou. Ele está te chamando. Ele ainda costura roupas para cobrir tua vergonha. Ele ainda dá passos no jardim, procurando por você. A criação não terminou em Gênesis, ela continua em você. Em cada escolha sua molda quem você é e quem você está se tornando. A queda de Adão e Eva foi o primeiro passo da humanidade rumo ao destino eterno. Não foi o fim, foi o começo. E agora, a próxima página da história está nas suas mãos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.